pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Nesta aula vamos falar um pouquinho sobre um ecossistema super importante no nosso país, que é o manguezal, ou, como algumas literaturas falam, zonas litorâneas. Antes de começar a falar sobre esse ecossistema, eu vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. É claro, se possível, compartilhe os nossos vídeos, porque isso faz com que a gente consiga produzir cada vez mais e mais vídeos e ajudar cada vez mais pessoas, tá bom? Se você gostar do nosso vídeo, chega lá no finalzinho, dá aquele like, aquele joinha maneiro para a gente poder continuar aqui garantindo aí cada vez mais aulas para vocês, tá bom? Outra coisa, durante algumas aulas anteriores aí, que vocês podem observar no canal, nós temos falado bastante sobre os ecossistemas brasileiros, né? Tem uma aula resumão que fala sobre todos os ecossistemas e uma aula por cada ecossistema, para lembrar um pouquinho vocês das características individuais de cada sistema. Então, se você perdeu alguma dessas aulas ou você quer saber um pouco mais sobre qualquer outro ecossistema brasileiro, clica aí nos cards que vão aparecer ao longo das aulas, tá bom? Ao longo dessa aula vai aparecer vários cards, aí você pode clicar neles e ver o que te interessa, tá bom? E hoje vamos falar então sobre o manguezal. Por que eu falei que o manguezal é um ecossistema extremamente importante no nosso país? Por quê? Primeira coisa que a gente tem que falar sobre o manguezal é que ele é o berço da fauna marinha. Isso é extremamente importante. Por quê? Os organismos do ambiente aquático, marinho, eles na sua maioria vão para o manguezal para ter os seus filhotes. E aí, depois disso, a partir do momento que seus filhotes crescem e já estão em condições, aí eles voltam para o ambiente aquático do oceano, dos mares, né? Então, é extremamente importante a conservação desse ecossistema. Porque ele é chamado de ecossistema costeiro de transição, né? Transição marinho-terrestre. Porque justamente o fato de que ele acaba abrigando várias espécies. Então, se esse ecossistema ele é danificado, pode danificar a fauna existente naquele local e nas redondezas com um grande impacto. Então, tá aí a necessidade de proteger bastante esse ecossistema. Ok. Professora, mas onde fica esse ecossistema? Vou mostrar para vocês o mapinha, tá? Olha lá, o mapinha, ele mostra toda a região do litoral do nosso país, que é banhado pelo mar. Então, toda a região banhada pelo mar é considerada região de zona litorânea, zona costeira, ou também é propício a ter manguezais. Ah, então, por isso a importância desse tipo de ecossistema, né? Então, eu vou colocar aqui que a localidade desse ecossistema é todo o litoral brasileiro, tá bom? Então, lembrando aí sempre quando a gente falar de manguezal, a gente está falando de todo o litoral brasileiro, tá? Essa região é sempre uma região tropical, tá? Região tropical, então tem um clima tropical e também é considerado um clima subtropical. Né? O seu solo ele é muito característico, tá? Então, é um solo que a gente chama de solo lodoso, com muita matéria orgânica.
Por esse motivo, as espécies gostam desse local, né? Porque tem bastante matéria orgânica e isso faz com que o solo fique mais fácil de obter o alimento, né? Então, é bem importante aí. É legal de falar também, uma curiosidade desse ecossistema é a salinidade. A salinidade desse local é uma salinidade, não é de água, não é, a água não é nem doce e nem salgada. A gente chama de água salobra, porque é aquela mistura da água doce mais a água salgada, né? Então, porque geralmente nesse local tem o encontro, né, da água doce mais a água salgada, fazendo essa água ficar uma água salobra, tá? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho. É importante lembrar que a flora desse lugar é uma flora bem reduzida, tá? Então tem poucas árvores, poucas espécies conseguem sobreviver nesse local. E aí eu vou mostrar para vocês aqui quais são as espécies que a gente tem que são nativas desse local. Só se encontra isso em mangue, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem a imagem. Ó, nós temos o mangue vermelho, tá? São 3 tipos de espécie de planta: mangue vermelho, mangue preto e mangue branco. Então, só tem esses 3 tipos de árvores, tá? Então, tem aí uma flora que a gente chama de flora reduzida. É legal de lembrar você que o manguezal ele tem uma característica própria, tá? Pelo fato de ter muita matéria orgânica, logo o oxigênio ele não circula com tanta facilidade assim na água, né? Então as raízes das plantas elas se obrigam a estar para fora da água, né? Que é no caso dessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui. Essa característica, né? Ela se chama essas raízes que ficam para fora são raízes respiratórias, que são chamadas de pneumatóforos. Esses pneumatóforos vão fazer com que tenha, então, a respiração dessas árvores. Por isso que a gente chama de raízes respiratórias, tá? Temos, claro, muitos organismos entre crustáceos, moluscos, peixes, mas tem alguns que são característicos do mangue, né? Como, por exemplo, nosso querido caranguejo, né? Então, toda vez que a gente pensa em mangue, vai falar assim, cite um animal do mangue, você vai falar com certeza caranguejo, né? Então, o caranguejo, ele é um animal característico, tá? Do mangue, tá bom? Peraí que eu coloquei aqui. Então o caranguejo é um animal típico do mangue. E nós temos uma ave que ela é chamada de ave mangue, né? Porque ela é exclusiva do mangue, é mangue vermelho. É como se fosse a planta. Até aqui na imagem do mangue vermelho a gente tem uma ave dessa, né? Então ela é chamada de mangue vermelho. É uma ave bem característica também do mangue, tá? Então, lembre-se sempre de preservar aí na sua região, se você mora no litoral, né, tente sempre preservar
ao máximo região de mangue, região do litoral, porque é uma região muito importante para muitos organismos do da nossa fauna brasileira, tá? Então é extremamente importante que se lembre disso, tá bom? Se tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, certo? E se você tem algum tema que você queira falar também, pode deixar aí nos comentários que a gente vai tentar providenciar para vocês, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!